Doutor Luciano, muito bom dia, me ouve bem? Ô, Maurício, estou te ouvindo sim, estou te ouvindo bem. Eu só não ouvi o advogado aí falando, mas ouvi que ele falou de Rio Bonito. Beto Saad. Ah, sim, conheço muito. Pois é, Um abraço para o Beto Saad. tá aqui, ele tá aqui ao nosso lado, ele que é o secretário adjunto da assistência social. A gente vai falar já Ah, já. sim. Doutor Luciano Matos, primeiro um privilégio. Pode deixar, Léo, essa foto aí. Eu tô vendo aqui o senhor ao lado, né, do desembargador. A gente está vendo aqui uma atitude, uma ação do Ministério Público junto com o TRE. Em relação a organizações criminosas, tá aí o desembargador Henrique Carlos de Andrade, né? Vocês anunciaram uma atuação em conjunto para coibir a atuação do crime organizado nas eleições. Como será isso, doutor Luciano? Mauri, primeiramente um prazer falar contigo, com os seus ouvintes. Uma alegria manter esse contato com o Cabo Frio e toda a região dos lagos. Como disse aí, eu tenho uma atuação na região e para mim é um motivo de muito orgulho. Amaury, na verdade é um movimento. O Ministério Público do Rio de Janeiro tem feito esse trabalho combatendo a infiltração de organizações criminosas no poder político, nas polícias, enfim, o nosso GAECO tem feito esse trabalho, na área criminal principalmente. E o que nós estamos tentando fazer agora evitar que no processo eleitoral, por algum motivo, por alguma atuação desses grupos criminosos, sejam eleitos pessoas que ou sejam ligadas ou estejam a serviço dessas organizações criminosas. Houve uma reunião preliminar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, no sentido de alinharmos as informações necessárias para essa atuação. O TRE, embora seja, né, um tribunal e julgador, também exerce uma importante parcela fiscalizatória, até uma função atípica do tribunal de fiscalizar o processo eleitoral propriamente, aplicando multas, mandando fiscais, enfim, e toda essa atuação ser uma atuação coordenada. Nós Agora, vamos também fazer o contato com o Ministério Público Federal. Enfim, vamos reunir forças para atuar de forma integrada nessa circunstância, né, que é especificamente na Justiça Eleitoral. Agora, doutor Luciano, por exemplo, como é que a gente vai. A gente está vendo as instituições trabalhando em conjunto, né, para um pleito limpo. O que é que vai caracterizar, o que é que vai chamar a atenção de vocês, das autoridades, em relação à candidatura? Alguém que já tem um passado na polícia, alguém que atua com grupos invadindo terras, quais serão os parâmetros para coibir uma candidatura com esse perfil? Bom, além dessa questão do que a gente chama da ficha limpa, né, aquele que já tenha anotações criminais, que responda a processo, enfim, que incida naquelas vedações legais de candidatura, a nossa ideia é ir um pouco mais além. Nessa parte, a gente vai estruturar, procurando, já estou mantendo várias reuniões, inteligência artificial, banco de dados de informação, com várias informações de inteligência, próprio TRE, com as polícias, enfim, reunindo todas essas informações. Mas, além disso, a gente quer fazer uma fiscalização mais profunda no processo eleitoral, impedindo que as pessoas sejam obrigadas a votar em candidatos que tenham essa vinculação com organizações criminosas, seja ela qual for. Milícia, tráfico, grilagem, jogo do bicho e tudo mais, tentando impedir que o cidadão não possa exercer corretamente o direito do seu voto e que seja
obrigado a seguir as ordens dessas organizações. O eleitor, ele não faz essa denúncia, principalmente o que mora sob essas regras, né, de milicianos. Quem é que faz a denúncia e para onde essa denúncia será encaminhada? Para o Ministério Público ou para o TRE? Não, então, a reunião foi uma reunião inicial justamente para traçarmos o plano. Entendi. Mais à frente um pouquinho faremos as divulgações dos canais de comunicação. É fundamental a participação do cidadão, mas também utilizaremos dados e informações de inteligência ou outros meios de prova para a demonstração dessa vinculação ou dessa conduta irregular que vem influir no pleito. Então, é claro, agora, facilitaremos ao máximo o que o cidadão possa apresentar informações desse tipo de organização e, mais à frente, iremos divulgar os canais oficiais para esse tipo de apuração. Doutor Luciano, a atuação da Polícia Federal prendendo os irmãos Brazão acelerou o processo de vocês, aí, tanto do Ministério Público quanto do TRE, em traçar esse plano para impedir esse tipo de infiltração no mundo da política? Não, a questão do eleitoral não tem nenhuma relação com a atuação da Polícia Federal, não. Uhum. Na verdade, já era um projeto que estávamos avançando. Eu reuni algumas informações preliminares, até porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vem combatendo, principalmente através do seu GAECO, mas de várias promotorias, o crime organizado. São várias operações, tanto dos bandidos, né, que estão nessa atividade, como também aqueles que estão infiltrados tanto nas polícias como em outras organizações. Recentemente, por exemplo, houve uma prisão de 20, uma atuação do Ministério Público, de 20 policiais que estavam fazendo a segurança de um contraventor. Então, esse é o trabalho que a gente já estava idealizando justamente pelo trabalho que desenvolvemos dia a dia, identificando as dificuldades, a dificuldade que e a influência que tem essas organizações em determinadas regiões, por exemplo, o que impede que essas pessoas possam exercer livremente o seu voto e, por outro lado, ingressem no poder político pessoas que estejam comprometidas não com o interesse público, mas sim com o interesse dessas organizações. Doutor Luciano, o que é que o cidadão do Rio de Janeiro precisa ouvir do seu procurador-geral? O senhor é a autoridade número 1 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O cidadão que ouviu que um ex-delegado impediu investigações, que viu um conselheiro do TSE envolvido, um deputado federal. Qual é a palavra do Ministério Público para o cidadão do Rio de Janeiro, hein, doutor Luciano? É isso. Eu acho que o cidadão sabe desse problema que enfrentamos aqui no Rio de Janeiro, com maior destaque. Mas é bem verdade que essa situação, Maurício e ouvintes, é uma situação que é enfrentada no mundo inteiro. Na Itália, por exemplo, houve esse processo em relação às máfias. Nós verificamos isso em relação ao PCC. Então, há uma infiltração em outros estados também. Mas, de fato, o Rio de Janeiro tem assim, se destacado nessa questão. Então, estamos procurando trabalhar nesse sentido, e eu acho que a parceria e a participação, evidentemente, a gente sabe dos riscos que o cidadão corre com esse problema, mas a participação do cidadão é fundamental para que possamos enfrentar esse tipo de problema. Isso é fato. E em relação à Polícia Federal, e especificamente em relação ao caso Marielle, é importante aproveitar aí o seu canal para registrar que a Polícia Federal só entrou no caso no início do ano passado, a nosso pedido, a partir de uma reunião com o ministro Flávio Dino, que anunciava a sua intenção em contribuir com o caso. É um caso que exige cooperação, e aí hoje o relatório demonstra algumas
questões que realmente poderiam dificultar uma delação, por exemplo, porque se a pessoa tem relação com policiais civis, ele não vai falar para policiais civis, enfim. Então, mas o trabalho da Polícia Federal foi feito com a nossa cooperação, nós encaminhamos todo o material que já tínhamos produzido. Isso, o trabalho da Polícia Federal foi feito com as provas produzidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, são várias organizações trabalhando junto para enfrentamento dessa grave questão. É importante que tenha a Polícia Federal também na fiscalização das fronteiras, no contrabando de armas e drogas e tudo mais que alimenta essas organizações. Então, isso tudo, eu acho que o cidadão tem que cobrar o quê? Não o protagonismo da instituição A ou B, mas sim uma cooperação de todos, o envolvimento de todos, para que possamos resolver esse grave problema. E para o Ministério Público produzir todo o material que foi utilizado pela Polícia Federal, tivemos aí, por exemplo, o Ministério Público do Estado montou, né, uma equipe para acompanhar o caso e por vários momentos houve mudanças. Eu lembro que 2 promotoras renunciaram ao caso alegando interferências, né? Nunca houve interferência interna. É um caso que exige muito cuidado nosso. Nós criamos essa força-tarefa, houve, de fato, substituições nas equipes por vontade dessas pessoas, não houve da nossa parte, mas o importante é que as equipes, e assim é comum no trabalho do Ministério Público, a substituição de equipe e os trabalhos estarem sendo desenvolvidos de forma correta. Nós só saímos do caso em setembro do ano passado, já com as tratativas do Rony Lessa, em razão da mudança do entendimento em relação ao foro por prerrogativo de função, que o STJ mudou esse entendimento e agora está no STF e tudo será resolvido pelo Procurador-Geral Público, a quem estamos trabalhando com cooperação sempre que solicitado for. Doutor Luciano Matos, para a gente encerrar, qual é o conselho para o eleitor? Os senhores aí, junto ao TRE, Ministério Público, todos, né, uma equipe montada para livrar o eleitor de candidatos que possam estar com intenções que não sejam as coletivas, né? O que é que o eleitor tem que estar? Por exemplo, aquele eleitor que mora sob as regras, né, anti-lei, o que eles fazem, o que a gente tem que falar para essas pessoas que estão hoje coagidas? Então, no momento certo, divulgaremos os canais de comunicação, preservando aí o anonimato e todos os outros que sejam divulgados para que, com a participação dessa pessoa, com as informações possíveis e detalhadas, e, se possível, amparadas com algum elemento de prova, conseguiremos resultados mais efetivos. Então, o que eu diria para o eleitor, participe e seja instrumento de uma mudança em relação a essa dominação territorial. O senhor acha que a gente tem que tratar de reconquistar a confiança do cidadão no poder público, o doutor Luciano? Sim, claro. Sem o poder público, nada avançará. Como já dizia o ministro Barroso, a política, por exemplo, é gênero de primeira necessidade. Então, quanto maior a participação, e aí, evidentemente, com esses riscos, a questão do anonimato se faz fundamental. Mas as notícias anônimas, as melhores e as mais importantes, são aquelas que trazem efetivamente informações detalhadas e algumas imagens, fotos, enfim, o que for possível para nos ajudar na prova. Perfeito. O Beto Saad falou aqui que o senhor é vascaíno, aí a gente até lamentou aqui, né, um momento, mas grande abraço, viu, doutor Luciano? Muito obrigado. Beto, quer falar alguma coisa? Peraí, o Beto quer falar? Fala, Beto. Doutor Luciano, parabéns pelo trabalho que o senhor está desenvolvendo à frente do Ministério Público, dando não só muita transparência e, acima de tudo, fazendo com que os órgãos governamentais possam se adequar
ao que a lei hoje determina. Parabéns, isso é um orgulho para o nosso Estado e tem feito a diferença. Ouviu, doutor Luciano? Eu estou aqui, agora o sinal vai ficar um pouco ruim, eu ouvi intercalado, mas eu agradeço as palavras que eu ouvi e depois eu vou recuperar aqui. Muito obrigado, Beto, e agradeço também o espaço. Valeu, doutor Luciano. Um grande abraço a todos. Obrigado, valeu, doutor Luciano. Doutor Luciano Matos.